Olá, boa noite. Boa noite, começando agora a live de terça. Agora são 8 horas em ponto. Hoje eu vou conversar com a doutora Bianca Pisato. Ela é advogada, terapeuta sistêmica, é também escritora e professora. A doutora Bianca aceitou gentilmente participar dessa live para conversar sobre um tema que está atingindo muita gente nesse período de pandemia, que são os divórcios, os problemas nos relacionamentos, nos casamentos que acabam resultando em divórcios. Para você ter ideia, no pico da pandemia, no ano passado, os cartórios registraram um aumento impressionante de 54% nos divórcios. A doutora Bianca já está aqui ao vivo comigo, entrou com o perfil Práticas Sistêmicas. Eu aguardo então, enquanto ela faz a solicitação, para participar aqui comigo da live, para trazer essas informações para vocês, porque do ponto de vista sistêmico, das constelações familiares, o que está atuando nos casamentos? O que atua nos casamentos para que haja tantos divórcios no Brasil nesse período? Eu, inclusive, soltei uma enquete no meu Instagram ontem e perguntando se as pessoas estavam percebendo que os casamentos, de alguma forma, estavam sendo afetados por esse talvez excesso de convívio que a pandemia está provocando. E o resultado foi bem preocupante, viu? Mais da metade das pessoas responderam que sim, que de alguma forma o casamento esse excesso de convívio. Mas a gente vai entender um pouco melhor sobre o que está atuando do ponto de vista sistêmico. Doutora Bianca Pisato, que já está aqui agora. Boa noite, doutora Bianca, muito obrigada por ter aceitado. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, eu só vou fixar o tema aqui para as pessoas que forem entrando irem se situando, né, do que nós estamos conversando. Divórcios na pandemia. Passou, peraí. Vou dando boa noite para o pessoal que está Isso. chegando. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é a questão dos relacionamentos, né? Do casamento, dessa união e como que a gente lida com esses relacionamentos num momento onde nós estamos vivendo um profundo estresse. E Exato. também vivendo, de certa forma, né, Gisele, o medo da morte, né, o medo da questão do fim. Então, às vezes, esses medos trazem comportamentos e atitudes, muitas vezes, do nosso inconsciente. Boa noite, Isso. Júlia. Eu não consegui fixar aqui o tema, travou para mim aqui os comentários, mas daqui a pouquinho eu tento novamente. Eu te apresentei no início, logo que eu abri, mas tinha pouquinhas, uma ou duas pessoas já estavam presentes. Eu vou te apresentar de novo. A doutora Bianca, então, ela é advogada, terapeuta sistêmica, escritora e também professora. Eu já começo ali lançando a primeira pergunta, então, para a gente começar a se debruçar sobre esse tema, que é preocupante. O que está acontecendo com os casamentos nesse talvez excesso de convívio, né? Será que é só esse medo inconsciente da morte que atua nos seus atendimentos? O que você tem percebido, tem observado nas dinâmicas de casal? Bom, o que eu tenho percebido com bastante frequência é que dentro dessas relações se intensificaram muito os comportamentos que muitas vezes os casais não percebiam ou não davam a devida atenção porque não havia essa intensidade de convivência. Então, era muito menor as observações em relação às diferenças de comportamento. E também se acentuou muito, Gisele, as nossas próprias culturas, as nossas próprias crenças em relação àquilo que a gente aprendeu na nossa família, ou seja, em situações de perigo, em situações de risco, como a minha família se comportava. Então, nesse momento, os casais estão trazendo à tona as suas próprias maneiras de lidar com esse tipo de situação, aprendidas nas suas casas, com os hábitos e culturas da sua família.
E muitas vezes esses hábitos e esses comportamentos são antagônicos, são diferentes. Você pode ver, por exemplo, o que a gente percebe nas redes sociais. Entre as pessoas, muitas pessoas brigando pelo uso de máscara, pela não aglomeração, pelas restrições mais severas, ou seja, pessoas que têm hábitos e comportamentos que entendem que dessa forma eu vou evitar o contágio e o risco de morte. Já outras pessoas que, vamos dizer assim, não ligam tanto para essas medidas, têm outras opiniões sobre a doença, e aí nós podemos falar assim, nós temos pessoas extremamente corajosas e pessoas extremamente medrosas. Vamos, um Exato. comparativo. Então imagine que essas pessoas, elas têm hábitos e comportamentos diferentes. Por quê? Porque na sua família, elas aprenderam de uma forma, e nessa família elas aprenderam de outra. E aí você coloca essas pessoas vivendo na mesma casa. Como é que fica? E Então, toda a energia do sistema familiar, ele acaba sendo potencializado, digamos, nessa presença em um momento tão atípico, né? Questões que talvez não fossem olhadas com atenção em situações diferentes, passam a atuar de uma maneira muito forte. Seria isso? claro, por exemplo, famílias, vamos imaginar um marido que vem de um sistema familiar onde a doença faz parte do sistema da família há muito tempo. Então, imagine que é um homem que cresceu talvez vendo a mãe falecer de câncer, vendo o pai talvez com uma doença autoimune ou uma diabetes, um problema cardíaco, uma tia que também desenvolve uma doença, um asma, alguma coisa nesse sentido. Então, para esse homem, existe um hábito de saber lidar com as doenças de uma forma diferente, talvez, da sua esposa, que cresceu num ambiente com extrema saúde, ou seja, com membros familiares saudáveis, que não tiveram doenças autoimunes ou doenças crônicas. A maneira como cada um vai lidar dentro da casa com a questão da doença é diferente. E aí começam os conflitos. E é nesse momento que, quando eu falei no início do medo, né, o que eu percebi, inclusive nos processos de divórcio que eu atendi, que se acentuou muito essa questão de eu me socorrer dos meus pais. Uhum. Porque, assim, toda criança, quando ela nasce, existe ali aquelas necessidades simbióticas, que são necessidades puramente de sobrevivência. Porque um bebê, se ele não for alimentado, ele morre. Então, ele tem uma necessidade simbiótica, que a mãe lhe dê alimento, ou quem esteja responsável por ele, que esteja cuidando dele, o alimente para ele sobreviver. Então, aquela referência inicial, muitas vezes, quando a gente se vê diante de uma situação que coloca em risco a nossa própria sobrevivência, volta à tona emoções de como nós lidamos nessas situações de sobrevivência. E Porque buscar os pais seria algo bem primitivo, digamos. Uma exatamente. necessidade meio que primitiva, assim, aquele recurso naquele momento. Porque a sobrevivência é a primeira necessidade do ser humano. E é exatamente essa necessidade que está em risco. Então, quando foi que eu, pela primeira vez, tive essa necessidade de sobrevivência? Quando eu era criança. E como que eu lidei com isso? Dessa forma. Então, é natural que eu me socorra. Até, inclusive, eu achei bem interessante observar que na maioria dos processos de divórcio que eu acompanhei nesse período da pandemia, o casal começou a trazer os pais para a briga. E eu Como achei eles servindo como intermediadores, como testemunhas para defender o lado, isso é um voltar à infância, né? Você assume exato. uma postura de menino e menina que não dá conta das suas questões. E colo, né? Por quê? Porque como eu disse, quando foi a primeira vez que eu me vi tendo que
pedir a alguém que me salve, que me dê alimento, que cuide da minha sobrevivência? Quando eu era bebê e eu me socorria da minha mãe. E aí, nessa situação, as pessoas que estão com muito medo e dificuldade de lidar com esse perigo de sobrevivência, é natural que elas regridam para comportamentos infantis. Olha que interessante. E não é nem só o medo, o risco de perder a vida, né, por conta de uma doença, mas também Exatamente. questões financeiras que foram impactadas, né, é o medo de ficar sem Uhum. dinheiro, é o medo de ficar sem trabalho. Então, a gente está vivendo, assim, um período de, talvez, temores meio que generalizados em várias áreas, né, das nossas vidas. E me parece também que nos casamentos, que entre os casais, um acaba tentando se agarrar no outro. Tem até um título de um livro que chama Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, né? Porque você citou ali o relacionamento simbiótico, né? Em que há uma dependência extrema, né? Para a nutrição. E talvez essa pandemia e esse contato tão mais próximo um do outro tenha também provocado isso. Eu tento sugar no outro aquilo que me falta, só que ele também não tem para me dar, e aí acaba ficando numa disputa de sugar algo que os dois não têm para oferecer um para o outro, e aí isso acaba gerando muitas brigas, desentendimentos, enfim, e a ruptura. E impacta também diretamente em um dos princípios básicos dos relacionamentos, que é o equilíbrio de troca. Porque muitas vezes o casal ele tem uma dinâmica, né? Então tá bem equilibrada essa questão da balança, porque o equilíbrio de troca nos relacionamentos que a gente chama de relacionamentos horizontais, ele é como se fosse realmente uma balança de dois pratos, né? Onde eu coloco objetos como mulher e o meu marido coloca objetos como homem, que eles não são objetos idênticos, mas de pesos iguais. E isto faz com que o meu relacionamento mantenha essa estabilidade, né? Mantenha esse equilíbrio, como a gente diz. Então, eu dou, mas ao mesmo tempo eu recebo. E de repente surge um fato surpreveniente, surge um fato de força maior, que faz com que a minha capacidade ou a capacidade dele de dar algo se torne impossível, né? Como você mesmo citou, eu perco meu emprego. E aí, como é que Uhum. fica esse equilíbrio? Né? Às vezes, a mulher que é responsável por dar dentro da relação muitas coisas e o marido por prover a família, o que acontece? Ela continua dando e, inclusive, as mulheres se viram obrigadas a dar muito mais nessa questão se são mulheres que cuidam da estrutura do lar, né? Cuidam dos filhos, cuidam das tarefas dos filhos, cuidam da alimentação, cuidam da limpeza da casa, então elas ficaram extremamente atarefadas, né? Além do seu trabalho. E de repente você tem um homem que ele compensava isso, talvez provendo mais financeiramente do que a mulher. E ele perde o emprego. Como é que fica essa balança? Há um desequilíbrio. E aí muitos homens, eles não procuram, a mulher também não sabe pedir, de alguma forma que esse homem volte a equilibrar essa balança, talvez assumindo novas tarefas, novas funções. E aí começam os conflitos. Porque Uhum. um dos principais motivos de conflito que eu vejo nos processos de divórcio, desde que eu advogo, em 1998 eu comecei a advogar, o que eu vejo? É o princípio do equilíbrio de troca. Por quê? Porque muitas mulheres buscam pais e muitos homens buscam mães. E aí não encontram, como você falou, querem da mulher ou querem do homem aquilo que ele não tem para dar. Bert Hellinger falava assim, um homem que busca uma mulher como sua mãe, ou busca na mulher aquilo que não tomou da mãe, ou uma mulher que busca no marido aquilo que não tomou do pai, já é um casamento fracassado. Porque Exato. não são adultos, né? São duas crianças. Mas aqui falando especificamente do equilíbrio de troca, é só você imaginar. É como se um empregado continuasse prestando o seu serviço de empregado e não recebesse salário. Uhum. Né? E Então, você acha que é possível encontrar formas de tentar superar isso para não acabar
no divórcio? Porque eu penso assim, eu não estou aqui para dizer que não, as pessoas não devem se divorciar, não é isso. Mas no sentido de defender ir até onde for possível, para que essa família não se desfaça, porque muitas vezes tem crianças, inclusive, envolvidas, né? É possível buscar uma saída? Claro que é. A grande questão é o casal encontrar uma forma de comunicação que faça com que eles se olhem sem atributos. Porque o que, que acontece nos conflitos? Geralmente nos conflitos eu começo a atribuir ao outro acusações, né? Você é isso, você é aquilo. E aí quando eu começo com esse movimento, ninguém gosta de ser acusado de alguma coisa que não sente que é, né? Então é importante Acusações e julgamentos, né? Exato, exato. Então, assim, se a pessoa diz para mim, a Bianca é advogada, sim, eu sou advogada. Né? A Bianca é advogada consteladora ou advogada sistêmica, sim, isso faz sentido para mim, eu sou. A Bianca é psicóloga, não, isso não é verdadeiro, isso não faz sentido, né? Ou como a gente vê muito na advocacia sistêmica, que às vezes as pessoas falam, é um advogado tentando ser psicólogo. Não é verdadeiro isso. E isso vai causar em mim um desconforto, porque eu não vou concordar com isso, e aí já começou o conflito. Então, quando o casal se vê numa situação de conflito, é importante cuidar com esses atributos e tentar dialogar para tentar encontrar novas funções e novas regras. Porque a coisa não vai funcionar mais como funcionava antes. Os filhos não estão indo para a escola, eu não estou saindo às vezes para o meu trabalho todos os dias, então aquelas velhas regras do relacionamento não funcionam mais. E muitos casais não renovaram as regras com a pandemia. Simplesmente quiseram continuar com os mesmos hábitos e com os mesmos comportamentos. Não dá. Nós temos que sentar e estabelecer, bom, agora como é que vai ficar? Quem vai fazer o quê? Quem vai se organizar com o quê? Até que isso passe. É uma nova realidade para todo mundo e é uma nova realidade para o casamento. Então o casamento está merecendo uma nova roupa. Né? Então, fundamental é estabelecer a comunicação, que seja uma comunicação fluida, né? E que seja uma comunicação atenta, respeitosa, enfim, sem acusações e julgamentos. Esse seria o primeiro passo, uma comunicação que flua, para que sejam estabelecidas, então, novas regras. Digamos que essa é a receita do bolo que a gente já tira desse momento, dessa live. E eu costumo sempre falar, trazer um comparativo, né? Que as pessoas às vezes acham que para um time de futebol vencer um campeonato é importante os jogadores. Muita gente fala assim, os melhores jogadores garantem. Né? O que garante um futebol? O que realmente estrutura um futebol? Os jogadores? Não. Porque se eu permitir que os jogadores façam gol com a mão, já não é mais futebol. Já é outra coisa. Então, o importante são as regras. Os jogadores mudam. Eles adoecem, eles se machucam, eles falecem, mas o futebol continua sendo futebol a partir das regras. Então, muitas vezes as pessoas acham que eu posso simplesmente trocar de parceiro, né? Como se troca de jogador, e tá tudo bem. O casamento vai dar certo. É só mudar o endereço dos problemas, né? Porque os problemas eles estão em todos os lados, em todas as pessoas. Porque se eu não consigo estabelecer regras novas com o meu parceiro, né, e eu quero impor as regras da minha família, por exemplo, não vai dar certo com ninguém. Então, quando surge uma situação como essa da pandemia, é importante o casal estabelecer regras para esse relacionamento. Para que eles se sintam confortáveis em eu estou fazendo isso, você está fazendo aquilo, né? Nós estamos nessa balança. Até muitas pessoas julgaram Bert, porque ele dizia assim, que quando uma mulher é traída, ela precisa fazer algo, ou ela precisa exigir algo. E ele até brincava, dizia assim, traia o seu marido também. Dava alguns exemplos impactantes e as pessoas diziam, meu Deus, o que é isso? É que, na verdade, você imagine, né, que dentro dessa balança, onde nós temos aqui aquele equilíbrio, o homem, ele traz um movimento para essa balança, ou a mulher traz um movimento para essa balança, que é a traição.
Se a mulher perdoar, ela está colocando o perdão na balança. E aí eu digo para você, qual é o valor do perdão? O valor do Uhum. perdão, ele é imenso. Como é que esse homem vai conseguir fazer isso equilibrar? Ele tem que dar algo em troca com um valor tão grande quanto. E Ou até para ela. sair do lugar de vítima, né? Exato. Dessa situação. Exatamente. Então, muitas vezes se falava assim: eu vou exigir que você me indenize. Me indenize pelo dano que você me causou, dano emocional, que essa traição provocou em mim. Eu fiquei triste, eu entrei em depressão. Então, imagine que quando alguém nos faz mal, um acidente de trânsito, alguma coisa assim, é natural que as pessoas exijam uma indenização. E muitas vezes no relacionamento isso fica oculto, ou seja, eu me sinto prejudicada, não exijo uma indenização e muito pelo contrário, eu ainda dou algo para aquela pessoa que me causou esse mal, através de um perdão. Não que você Uhum. não possa perdoar. Claro que pode. Eu acho que as vulnerabilidades todos nós temos. Se o amor é maior, ok. Mas e como é que eu faço para equilibrar a balança? Como é que eu faço para que eu me sinta indenizada pelo dano e a pessoa que causou o dano se sinta confortável por ter reparado esse dano? Uhum. Eu já tive casais que queriam se divorciar por conta de traição e infidelidade de ambos os lados, e que eu sugeri o que você gostaria de receber como uma indenização pela tua dor, já que você ainda acredita ser capaz de relevar isso e esse casamento seguir. E quando se faz essa pergunta, às vezes, muitas vezes eu me surpreende, Gisele, tipo assim, Uhum. um carro, uma viagem, algo assim de muito valor e a coisa se resolveu. A coisa A simplesmente, energia foi liberada e foi possível olha, permanecer. não se Uhum. fala mais nisso, porque eu fui prejudicada, mas você me indenizou. Vida nova, seguimos. Uhum. Né? Uhum. Você bateu Agora, no meu carro e eu arrumei, tá bom? sim, sim. Agora, como terapeuta sistêmica também, assim como eu, né, eu vejo que isso pode ser uma grande oportunidade. Todos esses desafios da convivência nos casamentos, eles podem ser uma grande oportunidade para a pessoa, primeiro, se autodescobrir, se autoconhecer, e aí, do ponto de vista sistêmico, a si e ao seu sistema familiar, né, que faz parte inerente, não tem como dissociar. E da mesma forma o outro, né? É uma oportunidade para os dois, talvez, se assim o desejarem, entrar nesse processo de autocura, de busca, de renovação, porque eu sou assim, uma otimista extrema, né? Eu consigo enxergar a parte boa das coisas mesmo no meio do caos. E se a gente talvez mudar um pouco o olhar para isso tudo, lógico, os desafios eles são reais. Há muitos casos de depressão, há muitas pessoas ansiosas, há muitas pessoas comendo de forma compulsiva, porque se vem diante de uma realidade nunca antes imaginada na face da Terra, né? Então, assim, como transformar esse limão numa limonada? Então, o que eu percebo é que se essas pessoas conseguirem enxergar esses desafios como uma oportunidade de aprendizado para ambos, né? E essa relação conseguir se fortalecer nesse aprendizado, claro que eles vão ficar mais fortes como casal. Bert Hellinger tem um texto que eu até separei aqui, não é um texto, é um parágrafo do livro, que ele diz assim, deixa eu ler aqui para você que eu achei super interessante. Olha, uma imagem explica o processo. Duas pessoas estão postadas nas margens opostas de um rio. Se apenas gritarem uma para a outra, esse lugar é meu, né? Ou seja, ficarem discutindo, esse lugar é meu, esse lugar é meu, nada mudará. O rio continuará a fluir indiferente a seus gritos. Se quiserem conhecer o amor possível a parceiros iguais, devem ambos atirarem-se ao rio e deixarem-se arrastar pela correnteza,
só então irão se unir, sentir a força das águas, saber o que a vida oferece e exige. Uhum. É o Então, entregar-se, né? entregar-se junto, né? Não no Isso. sentido de eu me entregar com as minhas razões aqui, você se entrega com as suas razões lá, e a gente fica discutindo cada um numa margem dessa situação. E Uhum. essa eu acho que é a verdadeira situação que muitos casais estão vivendo. Eles estão enfrentando a pandemia em margens opostas, cada um na sua margem. E eles não estão conseguindo se entregar junto para esse movimento e estabelecer um fluir comum. Como que nós vamos enfrentar isso como família, como casal? E muitos estão se apoiando nas suas famílias de origem, por aquilo que a gente já falou. E isso acaba afastando os dois do casamento. Claro, Por ficam quê? em margens opostas. Isso, exatamente. Porque se eu vou, eu já sou uma adulta, casada. E aí, nesse momento de fragilidade, eu vou lá e busco a força nas minhas raízes de forma bem prática. Vou até lá, enfim, eu deixo de estar unida com o meu companheiro. Seria mais ou menos isso. Porque a outra questão também que a gente percebe é que vem também o medo de perder os pais. Ah, sim, claro, claro. Uhum. Né? E aí, Assim como, claro. assim como as crianças, né? Então, as crianças sentem o medo de perder os pais e os pais sentem medo de perder os seus próprios pais. E aí querem Uhum. proteger, quer cuidar e acaba se desligando da família atual ou Da família. Uhum. se sentindo culpados por não estar podendo dar assistência devida aos seus pais. E essa culpa não, eles não conseguem lidar. E aí tudo pesa. Uhum. Tanto que eu tive um casal, Gisele, que o conflito começou quando o marido, por medo de perder a mãe, que morava sozinha, foi e buscou a mãe na outra cidade para ficar com eles durante o Uhum. período da pandemia. Quer dizer, a necessidade desse homem adulto cuidar da mãe, porque ele entrou na própria criança, né? Que na questão da sobrevivência precisa da mãe para ser Uhum. alimentado e viver. Como a minha vida está em risco, quem é que me deu a primeira ideia de salvar a minha vida? Minha mãe. Agora eu vou lá e salvo ela, trago para minha casa e começam os Uhum. conflitos. E Então, se, e se o outro lado, no caso, se a esposa olhar para isso, concordar, aceitar, ok? Ou você acha que mesmo assim o nó tá feito? não, eu acho que dá para dialogar, eu acho que dá para conversar, mas sem que ocorra uma substituição, ou como você mesmo disse, sem que eu volte para trás. Né? Eu já sou adulto, duas pessoas adultas, elas já vivem como adultos. E aí tem outra questão também. Quando a gente traz as nossas regras de família para dentro de um relacionamento, e a gente tenta impor as nossas regras, o que isso significa? Que nós estamos tentando educar um adulto, Uhum. mas um adulto ele já está educado pelo sistema, Exatamente. Pelo pelo seu sistema, próprio pelo sistema. seu próprio sistema. E aí quando eu tento educar um adulto, que seja o meu companheiro ou minha companheira, eu me torno o quê? Pai ou mãe dessa pessoa. E superior. E o estrago tá E feito. e o estrago está feito. Então, Uhum. também tem essa questão que eu agora lido com essa situação de acordo com os padrões da minha família. E aí eu tento educar o meu marido, eu tento educar a minha esposa de acordo com os padrões da minha família. Uhum. Mas tá totalmente errado, porque eu estou tentando transformar um adulto numa criança. O, Isso, inclusive, pode adoecer o outro lado, né? o que eu posso fazer? Nós dois vamos pegar as minhas regras e as tuas regras e vamos criar as nossas regras. Isso. O Uhum. nosso jeito de lidar, porque é a nossa família, é o nosso tempo, é a nossa vez, né? Como o Bert sempre fala, o tempo dos nossos pais, quando a gente casa e constitui a nossa família, o tempo deles acabou.
para nós. Agora é o Uhum. nosso tempo. Tanto que a própria Bíblia fala, né? O homem e a mulher abandonarão pai e mãe e constituirão a sua própria família. A Bíblia fala, abandonarão pai e mãe e Uhum. constituirão a sua própria família. Então, aquele honrar pai e mãe que está nos mandamentos, ele é visto com algumas ressalvas. Ele não é assim, eu vou honrar pai e mãe e vou concordar com os meus pais o resto da vida, vou obedecer os meus pais o resto da vida. Quando eu sou adulto, eu não obedeço mais. Eu honro os meus pais no sentido de que eles me deram a vida. Mas na Uhum. minha família eu faço do meu jeito, né? Do meu jeito e Exato. do jeito da minha esposa. Uhum. Aí Exato. É imagina a uma. vó e vô que também querem se meter, como é que os pais estão cuidando da questão dos filhos, usando máscara ou não usando máscara. Aí começa o marido dar atenção para o que a mãe está falando, e aí quer impor isso nessa nova família. Então, assim, são muitas dinâmicas que podem acontecer numa situação como essa que nós estamos vivendo e provocar o desequilíbrio dessas relações, torná-las doentes, disfuncionais e, consequentemente, insuportáveis de manter dentro de uma mesma casa, né? Exato. Bom, a gente chegou num ponto agora, eu acho que a gente já discorreu bastante sobre o que provocou tudo isso, porque assim, 54% de aumento nos divórcios, essa foi uma pesquisa da USP, do curso de medicina, Uhum. lá da USP, do ano passado ainda, mas que reflete uma realidade que nós ainda estamos vivendo, né? É um número realmente impressionante. Até agora a gente falou do que provocou tudo isso. São muitos fatores, talvez a gente tenha conseguido elencar os principais assim, mas ok. Terminou. A decisão é pelo divórcio. É possível fazer um divórcio com amor, sem tantos traumas, porque é sempre uma morte, né? É a morte de algo muito importante. Então, como é possível fazer isso de uma maneira menos traumática possível? O divórcio com amor. Bom, a primeira coisa que eu acho que o próprio advogado e o poder judiciário pode olhar é para a necessidade de cada um. Porque muitas vezes, dentro de um processo de divórcio ou de um processo judicial, nós estamos falando de conflito, o que está sendo discutido se não as minhas necessidades? Eu quero algo com isso que atenda a uma necessidade minha. E muitas vezes essa necessidade não tem nada a ver com patrimônio. Essa necessidade não tem nada a ver com amor. Essa necessidade não tem nada a ver com guarda, pensão de filhos. Essa necessidade tem a ver com outras coisas, como, por exemplo, o casal discute, traz todas essas questões que nós falamos, e o homem diz assim, olha, chega, para mim não dá mais, sai de casa, e realmente está insuportável, a mulher fala, foi tarde, né? Mas é uma mulher que cresceu num sistema familiar onde o que Deus uniu, o homem não separa. Extremamente religiosa. Então, qual é a necessidade dela? Manter o status de casada, porque dentro dela, no inconsciente dela, existe um não para o divórcio. Porque isto é como se ela, então, se tornasse uma pessoa não quista pela família de origem, não quista pela sociedade, e talvez até uma pessoa pecadora, ou vamos imaginar o que ela possa estar pensando. Ela Então, vai ser excluída, de uma certa forma, desse sistema familiar, exato. em que o Ela casamento foi mantido geração após geração e ela toma uma decisão diferente daquela que a sua mãe, a avó, bisavó tomaram, né? ela foi levada a tomar uma decisão por conta de todas essas circunstâncias. Circunstâncias. Aí, durante o processo, o que acontece? Ela não aceita acordos, nada tá bom, né? Às vezes vem com reivindicações que não fazem o mínimo sentido, porque no fundo, qual é a sua necessidade? Manter a crença familiar de que as mulheres não se separam dos seus maridos. E aí, como que eu posso fazer com que esse casal avance? Fazendo ela olhar para a sua autonomia,
fazendo ela olhar para a sua identidade, fazer ela olhar para a sua felicidade e talvez compreender que no tempo da mãe, no tempo da avó, não foi possível, mas que se fosse possível, elas teriam feito. E que agora é o momento dela fazer por ela, pela mãe, pela avó, que é dizer, eu vou ser feliz. E olhar para essa crença sob uma outra perspectiva. Quando você consegue fazer a pessoa enxergar dessa forma, o divórcio tende a suavizar os conflitos. Eu já tive uma experiência, que inclusive eu compartilho com os alunos, de um divórcio que a minha cliente, ela estava com muita dificuldade de seguir o processo, ou seja, não se faziam acordos, mas também não queria o litigioso. E ficava naquela situação, eu não entro com o processo, nós não temos acordo, e assim foram se passando meses e a coisa foi ficando muito intensa. Com um simples olhar para a necessidade dela, qual era a necessidade? De manter os filhos, de não perder os filhos. Por quê? Porque quando ela era muito jovem, os pais também entraram num processo de tentativa de divórcio e ela disse para a mãe dela, se você se separar do meu pai, eu nunca mais falo com você. Então, dentro dela existia essa informação, se eu me separar, os meus filhos não vão mais falar comigo. Uhum. Era um medo inconsciente daquela menininha que os pais tentaram se separar e ela tinha a primeira experiência dela de conflito de casal e separação veio de onde? Da fonte, pai e mãe. E como que ela lidou com aquilo naquela época? Com essa informação de que quando os pais se separam, os filhos têm que fazer uma escolha. E isso foi observado numa constelação? Não, isso foi observado num simples diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico sistêmico, ou seja, a gente pedir para o cliente tentar desenhar ou colocar clips, post-it, aonde que está o conflito, aonde está a necessidade, aonde está o objetivo. Então, o objetivo é o divórcio? É. Aonde eu estou em relação ao divórcio? Aonde está a minha necessidade? E aí você observa se a pessoa coloca a necessidade do passado, se ela põe no futuro, se ela põe no tempo atual. Nós que somos consteladores conseguimos ajudar o cliente a fazer essa primeira leitura, né? É uma fotografia da mente, como que a nossa mente está experimentando isso tudo. A própria pandemia, se a gente for fazer uma análise, tentar tirar uma fotografia da nossa mente, como que nós estamos lidando, e quando foi que nós vivemos uma situação parecida, quem da nossa família viveu uma situação parecida, porque tem que ter um referencial para a nossa mente, né, Gisele? Nós não temos referenciais de pandemia, a nossa geração, mas alguém da nossa família pode ser que tenha dito para a gente algo de gerações passadas que viveram esse tipo de processo e como que lidaram. Ou talvez, como nós falamos, na nossa família existem referenciais de como que a gente lida com doenças. E é assim que a gente se move. Então, muitas vezes a minha necessidade, ela está baseada num movimento que eu faço de acordo com a referência que eu tenho. E quando eu me dou necessidade, desculpa te interromper, mas necessidade é bem diferente de interesse, né? Claro. E assim, se a gente olhar para um processo, né, o que é um processo? O processo é um conflito onde eu quero algo e tem alguém ou alguma coisa me impedindo de alcançar. Então eu preciso brigar por aquilo que eu quero. Né? Seja uma questão de dívida, seja uma questão de relação de trabalho, seja uma questão... Então, qual é a necessidade que está por trás de uma mulher que está se separando e qual é a necessidade que está por trás desse homem? E eles conseguirem enxergar que, como seres humanos, eles têm necessidades, cada um, e tentar ver se é possível atender essas duas necessidades, inclusive deixando as necessidades dos filhos de fora,
porque os dois vão olhar para as necessidades dos filhos, porque eles são os pais, fica muito mais fácil. Mas muitas vezes o homem olha para as necessidades dos filhos, que não são as necessidades dos filhos, são as dele. Exato, exatamente. Uhum. E a mulher a mesma coisa. Uhum. Olha para as necessidades dos filhos como se fossem as necessidades dela. Toma por base, por exemplo, uma mulher que foi criada única e exclusivamente pela mãe. Ou porque não conheceu o pai, ou porque o pai foi embora, ou porque quando os pais se separaram, ela não teve mais convivência com o pai. Qual é a necessidade que ela tem? De, no divórcio, ficar com os filhos e, assim como a mãe, cuidar deles. Uhum. Só que ela não consegue enxergar que aquele homem não é o pai dela. Aquele E que homem é o aquela pai, criança precisa dos dois, né? o que aquelas crianças têm no pai. O pai não foi embora. E que talvez agora é o momento dela oportunizar para os filhos aquilo que ela não teve. Mas como a ausência do pai é uma dor muito profunda, que mexe, traumatiza, geralmente a gente não olha para ela. Principalmente num processo de divórcio. E aí, quando você, como advogado, ou como juiz, como promotor, consegue fazer a mulher ou o homem olharem para essa dor, para tentar entender por que eles estão brigando tanto pelos filhos. Tomando-se por base que ambos os amam, né, Gisele? Ambos amam os filhos, mas por que eles não estão olhando para as necessidades do filho e estão olhando para as necessidades pessoais? Tem algo aí. Exato. Quando consegue olhar para isso, fica mais fácil. Eu já tive situações nessa pandemia online de fazer o homem olhar para a mulher e a mulher olhar para o homem e ambos dizerem assim: me ajude a criar os nossos filhos. Uhum. Mas a partir de um movimento de cada um olhar para suas próprias necessidades, para suas próprias dores, para os seus próprios Uhum. traumas. Então, às vezes, é importante o advogado dialogar com um, depois dialogar com o outro, mas não olhando única e exclusivamente para a lei. Ah, o que que você quer? Ah, eu quero a guarda dos meus filhos. Então, a lei diz que é assim, 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 que a mulher tem preferência até certa idade, vai ser muito difícil você conseguir a guarda dos seus filhos. Aí dizer para a mulher outras coisas. Não, né? Você é o pai. Quais são as suas necessidades? O que você quer Uhum. oferecer? O que você quer oferecer para os seus filhos? E o que é Doutora Bianca, possível? Uhum. surgiu uma pergunta aqui, Ivana, e quando não tem filhos, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, quando não tem filhos envolvidos nesse divórcio, digamos, com amor. Vou chamar de divórcio sistêmico, em que cada um olha para as suas necessidades. Não sei se você poderia falar um pouquinho sobre isso quando não há filhos envolvidos. Quando não tem crianças pequenas, né, vamos dizer menores de idade, ou por exemplo, filhos adultos já, ou tenham filhos, não tenham filhos, também se olha para qual é a necessidade. Por Uhum, exemplo, eu já tive uma situação de uma cliente que ela não concordava com nada em relação ao acordo patrimonial. E o que ela queria, eu, como advogada, sabia que era além do direito dela. Então, o que está por trás disso? Quando uma pessoa não consegue, olha, eu quero ficar com essa casa, com esse carro, com essa empresa. Não, mas espera aí, vocês são casados com comunhão parcial de bens, é meio a meio. Não, mas eu não abro mão disso. Porque isso, porque aquilo, porque ele me bateu, porque ele me traiu, porque não sei o quê. E aí, às vezes, você olha para essa necessidade. Eu já tive uma situação, por exemplo, de que essa cliente, o pai e a mãe se separaram e a mãe abriu mão de muita coisa do patrimônio em uhum, troca da guarda dos filhos. Sabe aquele tipo de mulher que fala assim, olha, eu ficando com os filhos e tendo uma boa pensão para cuidar deles, eu abro mão. Deixa ele ficar com mais. Eu já tive isso como advogada. Mas aquela criança passou necessidade por causa disso. hum, E quando ela se vê vivendo uma situação idêntica àquela, mas já adulta, qual é o referencial que ela tem? Ela vai ter aquele referencial daquela criança. Quer dizer, agora de novo, não. Agora eu vou uhum, recuperar o claro. que eu perdi quando era criança porque a minha mãe abriu mão. Então ela projeta naquele ex-marido necessidades internas
De quando sua. ela era uma criança que passou por uma situação parecida. E são necessidades dela. A gente tem que reconhecer e dar valor para essas necessidades, mas talvez atualizar. Porque muitas vezes as nossas emoções não estão atualizadas. Né? Porque, vamos dizer assim, o celular é o mesmo, né? De Uhum. muitos anos. Mas eu não posso querer usar os aplicativos antigos. Eu preciso atualizar meu celular, atualizar meu computador, senão a coisa não vai rodar. É uma outra Uhum. realidade, é um outro casamento, mas a nossa mente às vezes não entende isso. Então, como a pessoa fez a pergunta aí, buscar um divórcio consensual com amor está baseado especialmente em eu olhar profundamente para as minhas necessidades e para as necessidades do outro. Mas eu não tenho como olhar para as necessidades do outro antes de olhar para as minhas. Porque no outro eu projeto as minhas próprias. E se eu as não reconheço, não consigo nem sequer pensar em olhar para as necessidades da outra pessoa. Uhum. Nossa, isso é muito profundo e ao mesmo tempo é muito esclarecedor também, né? Eu queria aproveitar mais alguns minutos para a gente falar sobre o direito sistêmico aí de maneira geral, porque eu sou uma defensora, claro, né, do direito sistêmico. E você que já atua há alguns anos com isso, explanasse de maneira geral como é que está o crescimento do direito sistêmico no Brasil e benefícios, principais benefícios que você observa. Eu sei que já está indo também para o direito não só de família, mas penal também, né? Eu não me debruço sobre o direito sistêmico, mas eu queria aproveitar esses teus conhecimentos para falar um pouco sobre isso. O direito sistêmico, assim como todos os outros movimentos que foram feitos dentro da legislação e da justiça, aí podemos falar da advocacia colaborativa, podemos falar da justiça restaurativa, podemos falar da mediação, tantos conhecimentos inovadores com propostas de solução de conflitos só vem para agregar valor para aquilo que é o mais importante no direito, que é fazer justiça. Só que justiça é um termo, é um conceito. O que é justiça para mim pode ser completamente diferente do que seja justiça para você. Então é importante a gente, quando fala em justiça, olhar para cada pessoa como um indivíduo, com as suas crenças, com as suas culturas, com os seus hábitos, enfim. E o direito sistêmico, ele tem como base as constelações, ele tem como base o pensamento sistêmico e, em especial, as 3 leis. E essas leis, elas falam exatamente sobre isso, falam sobre pertencimento. Né? O meu lugar é o meu lugar. E aqui entra uma coisa muito interessante que eu vou até aproveitar para desmistificar um pouquinho, que eu acho que falta, às vezes, estudo e conhecimento das pessoas em relação ao que Bert quer dizer muitas vezes. Em relação à mulher e ao pertencimento e à hierarquia. Vamos falar agora de pertencimento e hierarquia em relacionamento, como nós estamos falando de casamento. Muitas pessoas criticam as falas de Hellinger porque deturpam as falas dele quando dizem que ele dizia ou ele diz que as mulheres devem ser submissas aos homens. Em nenhum momento ele falou isso. Em nenhum momento. Mas é uma questão de leis biológicas, de leis naturais. É a mesma coisa que eu querer forçar um homem a entender o que é uma gestação. Não tem lógica, isso é uma questão biológica, é uma lei clara. A natureza e os relacionamentos, eles são leis que funcionam. E quando a gente fala em relacionamento entre homem e mulher, existem leis, sim. E uma das leis é o pertencimento. Então, assim, eu pertenço ao meu lugar de mulher dentro da relação. E você pertence ao seu lugar de homem dentro da relação. E aí, quais são as funções de mulher e quais são as funções de homem dentro desse relacionamento? Muitas vezes eu tenho mulheres querendo ocupar lugar de homens e muitas vezes homens querendo ocupar lugares de mulher. E isso a gente chama de filhinho da mamãe e filhinho do papai. Que são pessoas que na infância não fizeram aqueles movimentos necessários, que quando a gente estuda sobre educação infantil a gente aprende, que são os movimentos necessários de estar com a mãe num determinado tempo da vida e estar com o pai
num outro determinado tempo da vida, para entender feminino e masculino e saber respeitar esses dois lugares, né? O homem, sim, ele tem pela natureza, pela lei, essa posição mais forte de provedor. Isso é uma questão natural. É assim desde o início da humanidade. Quem é que saía para caça? Uhum. Né? A mulher, ela tem por natureza, por uma lei biológica, o seu lugar feminino e a sua função de garantir o bem-estar, garantir aquela segurança afetiva para a família. Quando a mulher sai dessa função, ou exige do homem que ele ocupe outras funções, ou vice-versa, nós estamos brigando com leis naturais. Uhum. E o direito sistêmico, ele traz para dentro das relações justamente a compreensão sobre essas leis. Vamos imaginar uma relação de trabalho, onde eu tenho um patrão e um empregado, cada um no seu lugar, pertencendo ao seu lugar, dentro de um princípio de hierarquia e de pertencimento. O empregado dá algo para o patrão e o patrão dá algo para o empregado. Mas quando eu olho para o meu empregado, ou quando o meu empregado olha para mim, e a gente tenta mudar as funções, ou seja, eu exijo do meu patrão algo que não é da função dele me dar, ou o patrão exige do funcionário que não é da função dele dar, nós já estamos falando que nós estamos fora do nosso lugar. Nesse ponto, o direito sistêmico, ele trouxe muitos benefícios, porque ele faz a gente enxergar para o lugar de cada um nos relacionamentos. Especialmente olhando para aquele indivíduo. E aí a gente fala do equilíbrio de troca, né? O que essa pessoa tem para dar e o que eu tenho para tomar dela. Tentar entender o que está disponível naquela pessoa. Vamos falar aí, tem uma frase que diz bem claramente, vamos falar para o penal. O direito sistêmico, ele trouxe a seguinte posição. O direito básico, vamos dizer, tradicional ou cartesiano, ele diz assim, que um infrator, um bandido, ele é um problema em si e deve ser excluído da sociedade e encarcerado, certo? O direito sistêmico, ele diz que esse infrator e esse bandido é um problema do sistema. Uhum. E ele tem que ser olhado para que a gente possa perceber qual é o problema do sistema. Porque eu não posso esperar que uma pessoa que foi criada num sistema familiar onde o pai era traficante e a mãe prostituta, ou seja o que for, não estou falando de julgamentos, ele vá para a sociedade e se torne um padre benfeitor. Ele não tem essas referências, então eu não posso esperar das pessoas aquilo que elas não têm para me dar, ou seja, aquilo que elas não receberam. Uhum. Honestidade, por exemplo, vai depender muito do que eu aprendi sobre a honestidade. Se você pegar uma criança, né, Gisele, e dizer para ela, por exemplo, que isso aqui é um prato, ela vai para a escola, Ela vai ela vai crescer acreditando que aquilo é um prato. Uhum. que aquilo é um prato. Então, assim, o que acontece? O direito sistêmico, ele faz também a gente olhar em todas as áreas para o ser humano, ou seja, não se trata simplesmente de papéis, não se trata única e exclusivamente de regras, se tratam de pessoas. Porque exatamente a lei, o que ela tenta fazer? Ela tenta regular as relações humanas. Uhum. Mas o direito estava esquecendo um pouco de olhar para a pecinha mais importante, que é o humano. E estava Uhum. só com as regras, né? Uhum. E Por aí isso, vem regra em cima de regra e lei em cima de lei e a coisa vira uma bola de neve que explode e que ninguém está acaba e perguntando, ninguém ninguém dá está conta. olhando. Ninguém está Isso, olhando para o isso. ser humano, perguntando o É. que ele precisa, né? E é só olhar eu não sou especialista nessa área, mas é só olhar para as prisões, enfim, para os espaços onde as pessoas são ali colocadas para, enfim, pagarem a sua pena, que
é evidente que isso não funciona, né? Não, pessoas que são assassinas ficam presas 5 anos e daqui a pouco estão soltas novamente, ou seja, a lei ela não funciona e também não há, é totalmente utópico falar que ressocializa, né? Que os sistemas penitenciários ressocializam o preso, né? Então, eu acho que porque qual que é a necessidade de um bandido? Né? Vamos imaginar assim, uma pessoa que faz mal para alguém, né? Um assassinato, um estupro. Essa pessoa, ela necessita aprender respeito humano, amor ao próximo, tudo que ela não recebeu. Essa é a necessidade desse ser humano. Mas ele é colocado num ambiente onde ele recebe o quê? Desrespeito, falta de amor. Ou seja, eu só alimento aquilo que já é uma necessidade. Eu torno ele mais vazio ainda. Então, como que eu faço? Entrou ruim, sai pior. Exato, né? É a mesma coisa que eu querer ressocializar um cachorro que foi maltratado, batendo nele. Ou colocando ele num canil, passando necessidade. Ele vai ficar mais violento, mais agressivo. A gente não pode esquecer que o ser humano, ele é um mamífero. E a gente começa a pensar assim, quais são as necessidades de um mamífero? O problema é que a gente só olha para isso aqui, né? O nosso neocórtex, e a gente esquece que aqui tem um sistema límbico, tem um cérebro reptiliano, com necessidades básicas, simbióticas, né? E a gente fica só aqui. Então, o direito sistêmico, ele traz essa possibilidade de eu sair daqui e ir para cá um pouquinho, olhar o que está por trás desse comportamento, o que está por trás desse conflito, dessa dor. Uma vez eu fiz Isso não significa também que as penas não vão ser cumpridas, né? Que fique bem claro, assim. Nunca, não é passar a mão na cabeça. Isso, não é passar a mão na cabeça, não é? Foi condenado 5 anos, ok, vai lá, cumpre os 5 anos e tá livre de novo. A gente não está falando isso, assim, que fique bem claro, né? É pelo menos fazer essa pessoa tomar consciência por que ela está pagando aquela pena. A questão é que essas pessoas, elas nem sabem por que elas estão pagando essa pena, porque para elas isso aqui é um prato. Elas não estão entendendo. Exato. Eu primeiro preciso trazer a consciência para elas que ela aprendeu errado. Ou seja, você foi enganado na sua família, meu querido. Isso aqui é um copo. Mas por você ter pensado que isso aqui era um prato, você causou dano a alguém. Entende isso? Então agora você paga o preço. Mas quando ele sai, ele entende, ele tomou consciência e daqui para frente ele pode se comportar sabendo que isso aqui é um copo. Isso. E só para as pessoas também saberem, só a título de conhecimento, porque a gente já está fugindo um pouco ao tema central da live, mas as próprias constelações familiares, elas já estão sendo aplicadas dentro dos presídios, né? Também não estou aqui para dizer que a constelação é a salvação do mundo, a salvação das pessoas. Também não. É um passinho, digamos, né? É um passinho em direção a algo melhor, talvez. A justiça restaurativa também já vem sendo aplicada nos presídios há muito tempo. Então não é só as constelações, a constelação não é um milagre. A constelação é apenas um nome. Por trás dessa ciência, desse conhecimento, estão agregados muitos outros conhecimentos que já existem há muitos anos, como PNL, como coaching, como psicologia positiva, como o próprio inconsciente coletivo de Jung. Isso, exatamente. Então, assim, as pessoas podem entender... E agora, mais recente, a biologia celular, né? Eu tenho lido coisas a epigenética e tenho ficado impressionada com as novas descobertas, enfim. Nós que trabalhamos na área do direito, Gisele, que na verdade, assim, o que acontece na justiça? Na justiça estão os conflitos que falam de relacionamentos que não deram certo, né? E estão falando de tudo, porque, por exemplo, eu tenho uma ação na justiça contra um plano de saúde que não quer me conceder um tratamento, estou falando da minha saúde. Eu tenho relações de trabalho, eu tenho relações de família, então está tudo ali dentro na justiça. E o mais bonito é as pessoas saírem dos processos com um aprendizado sobre si mesmas. Porque quando... e eu vejo clientes meus, por exemplo, que perderam processos e olham para mim e dizem assim, esse processo foi o melhor presente que aconteceu na minha vida. O fato de eu ter perdido a ação não significa nada, porque agora eu entendi por que eu me envolvi nisso, né? E como eu agora posso
me poupar de me envolver em situações idênticas. E aí fica a questão do divórcio também, que você trouxe. Eu tive clientes, assim, no início da minha carreira, antes de eu trazer esse conhecimento, que eu cheguei a fazer 3 divórcios da mesma pessoa. Sim, sim, Então, só na verdade, troca o parceiro. Uhum. a pessoa não Situações se estava repetem. Uhum. procurando um companheiro, ela estava procurando um pai, Uhum. por um vazio interno em relação ao masculino. Se ela tivesse tido a oportunidade de me conhecer hoje, talvez eu poderia facilitar com que ela tomasse consciência disso, que ela estava procurando nos homens aquilo que os homens não tinham para dar para ela. Exatamente. Falando nisso, você tem um trabalho de mentoria, né? Você já escreveu um Uhum. livro, está preparando um treinamento, é isso? As pessoas vão ter oportunidade de ter contato com isso também? Fala um pouquinho sobre. Então, eu tenho um treinamento, que é essa mentoria, que é destinada a profissionais de todas as áreas. Onde, claro, eu trago minhas experiências como advogada, mas também como terapeuta, e possibilito as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre isso e também terem a possibilidade de acessar esse conhecimento na prática, praticando nas aulas, né? Praticando o diagnóstico, praticando a intervenção, entendendo um pouco o que são as constelações fenomenológicas, o que são as estruturais, as organizacionais. Eu agora estou fazendo a IOPT também, que é uma outra abordagem, que hoje já não se chama mais de constelação da intenção, e sim o encontro consigo, né? Franz Rupert traz essa possibilidade das pessoas fazerem esse encontro consigo mesmo, de uma forma muito bonita, através da teoria dele, que é a teoria do trauma. Uhum. E tudo isso eu vou trazendo na mentoria de uma forma bem leve, para as pessoas acessarem. E aí, efetivamente, quem já é formado, né, quem já tem um conhecimento mais avançado nas constelações, acaba aprimorando, acaba expandindo o seu conhecimento, e quem não tem, acaba decidindo se isso faz sentido na sua vida e vai buscar. Uhum. Mas a mentoria, como tudo na vida que nós estamos falando desde o início da live, ela começa com o trabalho comigo mesmo. Né? Uhum. Por que que eu escolhi essa profissão? Fala de mim. Por que que eu me casei com esse homem? Fala de mim. É tão bonito você fazer com que as pessoas percebam que ninguém entra na sua vida somente para te tirar algo. Todas as pessoas que Uhum. passam pela nossa vida, elas levam um pouco da gente, deixam um pouco de si. Então a gente sempre toma alguma coisa das pessoas. E isso E, são presentes. E a gente atrai também, né? A gente costuma assim, é bem o que você falou, a gente julga o marido, critica o marido ou a esposa, enfim, só que por alguma razão a gente atraiu aquela pessoa pro nosso sistema, né? A Luciane está dizendo aqui, sou mentoranda da Bianca, super indico, expansão de consciência. É uma querida, é uma querida. É. Eu acho interessante a gente até falar antes de terminar a live, que quando o outro faz algo, né? Faz algo. Por exemplo, eu, de repente, aqui nessa live, eu digo algo, eu faço algo que te incomoda, Gisele. E você sente um desconforto, né? Você pode trazer esse desconforto como uma informação de raiva, Uhum. de tristeza, de medo, de repulsa, não sei. Mas a questão é, eu não tenho como entrar no teu cérebro e fazer isso ser produzido. Quem produziu isso foi você. Então, o primeiro processo de solução nos conflitos é eu dizer assim: o que você fez, eu não sei por que você fez. Isso é teu. Uhum. Agora, o que eu senti em relação a isso é meu. E eu Uhum. poder olhar para esse meu desconforto, porque às vezes eu apenas me movimentei, eu apenas usei um tom de voz que te fez lembrar de alguém ou algo de uma experiência ruim que você teve. Uhum. E o teu cérebro, através do teu neurônio espelho, ele faz uma projeção e uma identificação. E eu não tenho nada a ver com isso. E eu me comportei de alguma forma também porque talvez nessa circunstância e situação eu senti necessidade de me comportar dessa forma porque
a situação ou você me lembraram de algo, alguém que a minha mente já experimentou e eu precisei fazer isso, ou para me defender, ou para me proteger, eu não sei. Mas é sempre uma relação de troca, Uhum. onde E esse é um eu conhecimento que transformaria os relacionamentos se fosse aplicado, né? e os conflitos, porque eu tomar responsabilidade, pelo menos 50%, eu sou responsável. Exato, exato. Mas como é 50% difícil olhar para si mesmo, né? É é mais muito, fácil apontar o dedo e dizer a culpa é sua. é mais fácil, e o difícil às vezes é porque nós temos um bichinho que nos picou que se chama teimosia. O meu pai e o nosso lindo ego, né? O nosso ego é uma coisa incrível. Ele é bom, mas quando ele não deixa outras coisas aparecerem, ele se torna ruim. O meu pai, que é advogado, ele costuma dizer sempre que os processos judiciais são o palco das teimosias humanas, porque as pessoas brigam por teimosia. Ninguém ganha e ninguém perde. Né? Ninguém Exato. ganha. Ninguém ganha e ninguém Uhum. perde. Porque em alguma coisa eu me torno perdedor. E às vezes eu Isso. digo para os meus clientes: você pode ganhar tudo, mas o tempo que você perdeu da sua vida, a saúde que você perdeu nesse processo, você perdeu. Uhum. Então você Então, também perdeu alguma coisa, né? Podia ter uhum. resolvido de uma forma tão mais rápida e mais alegre, né? Mais feliz. Uhum. Lindo, olha, essa fala é perfeita para a gente encerrar essa live. Só É, registrando também a participação da Maria Emília, dizendo que a sua mentoria é maravilhosa, é. ela super recomenda. E eu quero te agradecer aqui, doutora Bianca, por ter aceitado esse convite, por ter proporcionado essa conversa tão boa, que eu tenho certeza que ajudou de alguma forma as pessoas que acompanharam aqui ao vivo e que depois também na gravação vai estar repercutindo. Eu vou começar, inclusive, a editar as lives e fazer só os melhores momentos, assim, para É facilitar, legal porque isso. a nossa Uhum. rotina ela é um pouco agitada e às vezes tu não consegue ficar uma hora inteira sentado na frente do Não. celular assistindo uma live. Então eu vou editar os melhores momentos e disponibilizar para as pessoas. Muito obrigada, viu, por ter aceitado. E sucesso aí Eu, na sua área. Eu fiquei muito feliz com tudo isso que foi dito. eu te agradeço, sucesso para você também. E um conselho final para os casais que estejam vivendo situações de conflito em casa por conta da pandemia. Aproveitem essa oportunidade para não colocarem fim, e sim começos, né? Novos começos, porque é uma oportunidade de a gente olhar para as nossas emoções, para esses nossos medos, para essas nossas dores. Então, antes de buscar o fim de um relacionamento através de um processo judicial, quem sabe uma terapia, né? Quem sabe buscar uma consteladora, buscar um terapeuta, um psicólogo, para olhar para isso que está te incomodando no teu marido, que apareceu agora, para Hum. olhar para o que está te incomodando na tua esposa, que apareceu agora, né? Porque as pessoas não mudaram. Nós continuamos os mesmos, mas nós estamos vivendo uma realidade diferente. Então vamos olhar para isso de uma forma diferente também, né? Para que quando Uhum. passar essa pandemia, não tenha levado só vidas, mas também famílias. E isso é muito triste, nós já estamos perdendo vidas, que a gente possa pelo menos Uhum. preservar as famílias, né? Exato. Nossa, muito maravilhoso. Eu achei que aquela tua última fala já tinha sido perfeita, mas essa conseguiu ser melhor ainda. Querida, Obrigada, viu, doutora obrigada. Bianca. Um Um beijo, abraço para beijo para você. todos. Tchau. Tchau, tchau. Bom, e assim também eu me despeço de você que está aqui acompanhando essa live ao vivo. Lembrando, live ao vivo é meio redundante, né, Gisele? Claro, mas que está acompanhando essa live, então na terça-feira que vem, lembrar que a gente tem novamente a live de com assuntos ligados às constelações familiares, aos relacionamentos, sempre como uma forma de promover o bem-estar, de promover aquela vida plena, né, que todos nós queremos. E para isso, o autoconhecimento é fundamental. Muito obrigada por ter acompanhado até agora.